Em uma época em que Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse período de desordem espiritual e moral levou o povo a se desviar do Senhor repetidamente. Entre essas histórias de confusão e idolatria, encontramos a narrativa de Mica, um homem das montanhas de Efraim que, em sua tentativa de buscar a Deus, mergulhou em um erro grave. Mica roubou 1.100 peças de prata de sua própria mãe, mas, tomado pela culpa, confessou o roubo e devolveu o dinheiro. Sua mãe, em um ato de gratidão, declarou que consagraria o dinheiro ao Senhor. No entanto, em vez de usá-lo para adorar o verdadeiro Deus de Israel, ela mandou fazer uma imagem de escultura e um ídolo de metal, violando os mandamentos do Senhor. Mica criou um pequeno santuário em sua casa, colocando o ídolo lá junto com outros objetos de culto. Ele também consagrou um de seus filhos como sacerdote, embora isso fosse contrário à lei de Deus. Um jovem levita, vindo de Belém, passou pela casa de Mica enquanto viajava em busca de trabalho. Ao saber que o homem era um levita, Mica viu uma oportunidade para legitimar seu santuário. Ele ofereceu ao jovem um salário anual, roupas e sustento em troca de servir como seu sacerdote. O levita aceitou a oferta, e Mica ficou satisfeito, acreditando que agora o Senhor abençoaria sua casa. Mas Mica não percebia que sua adoração estava profundamente corrompida, que ele misturava elementos da verdadeira fé com práticas idólatras, desobedecendo diretamente às instruções de Deus. Enquanto isso, a tribo de Dan, ainda sem um território definido, buscava um lugar para se estabelecer. 5 espiões da tribo foram enviados para explorar terras ao norte de Israel. Durante a jornada, eles chegaram à casa de Mica e reconheceram a voz do jovem levita. Eles o questionaram, e ele explicou seu papel como sacerdote de Mica. Os espiões pediram ao levita que consultasse a Deus para saber se sua missão seria bem-sucedida. O levita respondeu: "Vão em paz. O caminho que estão seguindo tem a aprovação do Senhor." Encantados com a resposta, os espiões seguiram viagem e descobriram a cidade de Laís, habitada por um povo pacífico e desprevenido. Eles decidiram que aquele seria o lugar para a tribo de Dan se estabelecer. Quando os guerreiros da tribo de Dan se prepararam para atacar Laís, passaram novamente pela casa de Mica. Decidiram roubar os ídolos, o santuário e até o sacerdote levita. Quando Mica confrontou os guerreiros de Dan, eles zombaram dele, dizendo: "Não levante sua voz, para que homens violentos não o ataquem, e você perca a vida." Sem ter como enfrentá-los, Mica voltou para casa de mãos vazias, lamentando a perda de seus ídolos e do sacerdote. Os guerreiros de Dan conquistaram Laís, mataram seus habitantes e queimaram a cidade. Eles reconstruíram o local e o renomearam Dan, em homenagem ao seu ancestral. Lá, estabeleceram o santuário roubado de Mica e consagraram o levita como sacerdote. Esse ato marcou um período de idolatria na história da tribo de Dan. Mesmo com a presença do verdadeiro Deus, o povo escolheu criar seus próprios ídolos e caminhos de adoração. A verdadeira adoração não pode ser misturada com idolatria. Mica acreditava que estava adorando ao Senhor, mas seus atos eram uma violação direta dos mandamentos de Deus. A confusão espiritual cresce na ausência de liderança. Sem um rei ou um líder espiritual forte, Israel caiu em práticas corrompidas e afastou-se da verdadeira fé. A obediência à lei de Deus é essencial. O povo de Israel foi chamado a adorar ao Senhor de maneira prescrita por ele. A desobediência levou a consequências graves, como o enfraquecimento espiritual e a idolatria. A história de Mica é um alerta para todos os que tentam misturar a verdadeira fé com práticas humanas. Ela nos lembra que Deus exige adoração sincera, baseada em sua palavra e em sua verdade. Assim como Israel enfrentou as consequências de sua confusão espiritual, somos chamados a avaliar nossa própria fé e assegurar que estamos adorando a Deus de acordo com os princípios que Ele estabeleceu.